Galera, eu sou o professor Darcy, estamos aqui para mais uma aula de física, tá? Hoje nós vamos dar início à termologia, tá? Galera, nesse começo nós precisamos fixar bem o conceito de temperatura, tá bom? O que é temperatura, tá? No cotidiano, nós gostamos de definir temperatura como sendo algo quente ou algo frio, não é isso? Né? Por exemplo, ontem o clima estava a 32 graus. Hoje o clima está a 24, ontem estava quente, hoje está frio, né? Só que esse quente e frio, ele se torna muito relativo, não é isso? Por exemplo, se eu tenho três recipientes aqui, ó, e o primeiro eu digo que está a 5 graus Celsius, ok? Temperatura fria, né? Então, o segundo, galera, eu digo que está a 20 graus Celsius. Se eu comparar, se eu colocar a minha mão no de 5 e a outra mão no de 20, eu vou dizer o de 5 está muito frio e o de 20 está quente. Ou eu digo que o de 20 está quente comparado com o de 5, não é isso? Beleza. E agora se eu pego um terceiro recipiente e coloco lá uma água a 60 graus Celsius, por exemplo. E aí eu pego uma mão e coloco no de 20, a outra eu coloco no de 60. O que eu vou dizer? Que o de 60 está quente e que o de 20 está frio. Mas eu acabei de dizer que o de 20 estava quente, não é isso? Então começou a ser muito relativo, tá? Galera, então assim, ó, temperatura, tá? Temperatura, tá? Define o grau de agitação das moléculas. Como assim, professor? Vamos lá. Imagina que eu tenho um recipiente, tá? Um fluido, e aí existe dentro dele várias moléculas, correto? Correto. Se eu começo a fornecer energia, tá? Começo a aquecer, por exemplo, esse líquido, essas moléculas elas vão começar a se agitar, ok? Conforme eu vou fornecendo energia para esse fluido, elas começam a se agitar. Então, quanto mais rápido ela se agita, tá? Maior é o grau de agitação, não é isso? Logo, maior será a temperatura, tá? Então, como assim? Um exemplo, professor, vamos lá. Se eu começo a flexionar a minha mão com o meu braço, tá? Se eu fizer esse movimento muito rápido, o que acontece? Não começa a esquentar a parte do braço? Começa. O que aconteceu então? Eu dei energia às minhas moléculas e aí elas se agitaram, então esquentou, ok? Galera, temperatura, tá? Relacionada ao grau de agitação das moléculas, ok? Beleza, professor. Quando eu tenho um movimento de moléculas, galera, tá? Quando eu tenho um movimento, eu tenho energia, o quê? Cinética, não é isso que nós vimos? Energia cinética é relacionada ao movimento, tá? A energia, galera, então, cinética aqui, ó, a média da energia, ela é calculada da seguinte forma. Energia cinética média é calculada com a energia interna, tá, das moléculas dividido pelo número de moléculas, ok? Dividido pelo número de moléculas. Eu tenho 4 moléculas, beleza. Essa aqui está com 5, essa aqui com 2, por exemplo, essa aqui com 1 e essa aqui com 3. Como é que eu vou fazer? Soma as energias internas, definida por U. Ok? Vamos lá. 5 com 2, 7. 8, 9, 10, 11. 11 dividido pelo número de moléculas. Qual é o número de moléculas? 1, 2, 3, 4. Ok? Isso aqui vai me dar o quê? A energia média das moléculas. Seria o que? A minha temperatura, ok? Desse recipiente aqui. Tá? Galera, vale lembrar também, tá? Para não se confundir, temperatura com calor, ok? Temperatura, galera, tá? Temperatura é diferente de calor, ok? Também nós temos o costume de dizer, nossa, hoje tá calor, não é isso? Galera, temperatura é diferente de calor. Por quê, professor? Vamos lá. Temperatura relacionada ao grau de agitação das moléculas. E calor? Calor, galera, é a energia
em transe de um corpo de menor temperatura, ou melhor, de maior temperatura para o de menor temperatura. Como assim, professor? Olha só, imagina que eu tenha dois recipientes lá, tá? E aqui está a 100 graus. E esse aqui está a 10 graus. O que vai acontecer? O calor, tá? A energia, ela simplesmente vai sair de maior temperatura para o de menor temperatura. E isso, galera, acontece espontaneamente. Ninguém obriga isso aqui a acontecer. Acontece natural, ok? Calor, então, energia em transe, ok? Temperatura, graus de agitação das moléculas. Ok, galera? Eu vou apagar o quadro, tá? E volto falando sobre equilíbrio térmico e a lei zero da termologia. Ok? Voltando aqui então, galera. Equilíbrio térmico, lei zero da termodinâmica. Galera, equilíbrio térmico, tá? Ele é dito quando dois corpos estão em mesma temperatura, tá? Imagina aqui então, ó, que eu tenho o corpo A e o corpo B. O corpo A 30 graus, o corpo B a 10 graus. Logo, o corpo A vai ceder calor para o corpo B, não é isso? Até eles entrarem em equilíbrio térmico. Os dois vão estar na mesma temperatura. Depois de um certo tempo, galera, eles estão em equilíbrio térmico e a temperatura de equilíbrio vai ser de 26 graus. Ué, professor, por que 26 graus? Se A cede calor, então por que ele não cedeu 10 graus para lá, que fica 20, e ele fica com 20 também? E os dois ficam em equilíbrio térmico com 20. Galera, isso aí, tá? Não acontece porque o material do corpo A pode ser diferente do material do corpo B, ok? De repente é um tijolo, por exemplo, e um ferro, ok? Então, sim, são materiais diferentes, por isso o equilíbrio térmico deles não necessariamente é uma média das temperaturas, ok? Galera, para explicar melhor isso daqui, veio então a lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica diz o seguinte, que se eu tenho um corpo A e ele está em equilíbrio térmico com o corpo C, tá? E eu tenho um corpo B que está em equilíbrio térmico com o corpo C, logo o corpo A está em equilíbrio com o corpo B. O que quer dizer isso aí, tá? Vamos lá, se A está 27 graus, tá? O termômetro mostra lá 27 graus, está em equilíbrio com C, logo vai ser 27 graus em C também, não é? E aí ele diz que o B também está em equilíbrio com C, olha só, vai ser 27 graus. Logo, A e B também estão em equilíbrio. Então, galera, para definir a lei zero da termodinâmica, diz o seguinte, se eu tenho a temperatura de um corpo A, TA, por exemplo, ela está em equilíbrio com um corpo, TC, certo? E TB, temperatura de B, está em equilíbrio com a temperatura de C, ok? Logo, TA também está em equilíbrio com TB, ok, galera? A lei zero da termodinâmica prova isso daí. Quando eu tenho dois corpos em equilíbrio com um terceiro, esses dois corpos também estão em equilíbrio, ok? Galera, por hoje é só essa aula aqui. Depois eu volto na próxima aula, dando sequência aí sobre termologia, ok? Vale lembrar, galera, que para medir a temperatura, hoje nós utilizamos os termômetros, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Dois termômetros que eu tenho em casa, tá? Olha só, esse termômetro aqui, ó, para medir o ambiente lá fora, ok? Ele traz duas temperaturas, Celsius e Fahrenheit, e um termômetro de medir febre, né? O pessoal coloca embaixo do braço, ok? Galera, os termômetros, eles são utilizados para medir temperatura. Existem vários tipos de termômetros, tá? Tem termômetros digital, já tem termômetros para medir temperatura através de calor, né? A gente coloca um aparelhinho, a distância mesmo, ele já mede
a temperatura de uma máquina, por exemplo, tá, galera? Enfim, era isso aí que eu queria demonstrar para vocês hoje, tá? E a gente se vê então na próxima aula, ok? Até mais!